Olá, galera da Adrenalina. Hoje eu vim trazer para vocês os 10 maiores medos do intérprete iniciante e as soluções que eu posso trazer para todas essas problemáticas, porque todas elas têm solução. Então fiquem ligados. Esse negócio é uma vinheta, né? Gente, a primeira coisa que todo mundo fala na hora que vai entrar na primeira cabine, os meus alunos vivem me mandando mensagem um dia antes do primeiro evento para me dizer o tanto que eles estão em pânico, preocupadíssimos e que eles não sabem se eles vão dar conta e que tem alguma coisa que eu preciso recomendar, pelo amor de Deus, porque eles vão morrer. E primeira coisa que eu digo para eles: Para de ser doida! relaxa, sério, assim, respira, faz a sua parte, estuda o vocabulário e mentaliza em pensamentos positivos, sabe? Porque esse medo, essa agonia, esse pânico que eles ficam quando vão começar uma primeira cabine, é natural. E é natural que a gente tenha esse medo, porque quem quer fazer um bom trabalho naturalmente sente esse medo, porque é uma primeira situação que a pessoa está vivendo ali com o cliente, sendo pago por aquele trabalho, e é claro que vai dar uma certa angústia de achar: "Nossa, será que eu vou fazer um bom trabalho? Será que vai dar tudo certo?", mas esses pensamentos, eles acabam atrapalhando mais do que ajudando, porque eles deixam você com uma mentalidade muito negativa, de achar que pode dar tudo errado quando você chegar lá, mas e se der tudo errado de fato, você precisa saber se reposicionar e corrigir esses problemas que podem acontecer. Então eu vou trazer aqui alguma das coisas que realmente podem acontecer e as que não podem. As que simplesmente é coisa da sua cabeça gerando esse tipo de situação. A primeira coisa que realmente pode acontecer: travar. Você pode sim ter um momento que você trava e não consegue continuar a interpretar naquele momento, porque você ficou preso numa palavra ou você não entendeu o que o orador quis dizer. E essa pequena trava pode te levar a não conseguir continuar a interpretação, porque você fica estagnado naquele momento que você não conseguiu dar continuidade na interpretação. E o que que você pode fazer nesse momento? Sempre estar com uma pessoa mais experiente nesse primeiro momento é muito importante, porque essa pessoa pode assumir o seu lugar enquanto você está se recompondo. E não só se recompondo, como observando como aquela pessoa deu continuidade ao discurso e retomou a ideia que você parou no meio. Então, toma nota do que aquele intérprete fez, porque esse intérprete mais experiente pode te ensinar muito apenas com você observando ele trabalhando. E isso realmente ajuda muito a gente a se acalmar, porque a gente começa a ver as coisas com mais objetividade e não fica tão preso no nosso momento ali de trava. Então, tá tudo bem, acontece de verdade, especialmente para quem está começando, ter esse momento de trava e que você acha que acabou o seu mundo, mas acredite, a vida continua, é só respirar fundo e se recompor e anotar as palavras que forem chegando e que você não se lembraria se você estivesse interpretando, vai anotando esses vocabulários, vai tomando nota do que o seu amigo está fazendo de soluções interessantes que você gostaria de ter também como criatividade na sua interpretação quando chegar a sua vez. E isso tudo vai te deixar mais tranquilo para quando chegar a sua próxima vez de pegar o microfone, você não travar novamente. Segunda coisa que sim pode acontecer: tossir. Tô melhor. Se você tossir no meio de um evento, existe um botão no console da interpretação, que é um botãozinho, geralmente um botãozinho vermelho, mas existem alguns consoles, eu acho que na maioria das vezes a gente usa, na verdade, um outro que é um botãozinho preto, mas o fato é que é um botãozinho da tosse, que você
clica nele, pressiona nele na hora que você estiver com vontade de tossir. Eu mesma estou com bronquite nesse momento e eu estou com uma crise de tosse terrível. Então, para não tossir no ouvido dos meus colegas e nem do meu cliente final, é importante que você clique, né, nesse botão de tosse. E aí ele muta o seu microfone enquanto você está nesse momento de tosse. E novamente, se a sua tosse for uma tosse persistente que dura muito tempo, saia da cabine e novamente passe a palavra para o seu colega, que vai assumir ali a partir daquele momento, até você voltar e estar recomposto. E está tudo bem. Não é o fim do mundo, você pode voltar e continuar o seu trabalho normalmente. Outra coisa que também pode acontecer, mas que é um pouco mais raro, talvez, é de você começar a gaguejar. Olha, gente, esses pessoal que tá falando na internet não sabe de nada, porque neguinho só conhece a cidade de Ilhéus, só no centro, só pela paisagem. Você começa a gaguejar porque você vai ficando nervoso e aí você começa a ficar mais ou menos falando assim, porque você está tentando produzir a ideia ao mesmo tempo que você está pensando na ideia e está tentando produzir ela no mundo real. Acontece que às vezes o nosso pensamento é muito mais acelerado do que o tanto de palavras que a gente consegue produzir, e isso pode dar uma certa gagueira, e não é apenas de nervosismo, às vezes é você tentando raciocinar e falar ao mesmo tempo, nesse momento de nervosismo muito grande do início da interpretação. E aí o que que você deve fazer? Dar mais pausas, porque dessa forma você consegue finalizar uma ideia na sua mente, a ponto de você conseguir descrever o que você acabou de pensar, sem ter que ficar tentando acompanhar o seu pensamento ao mesmo tempo que você está falando. Não sei se faz sentido para vocês, mas na minha cabeça faz todo sentido, porque é uma coisa que já aconteceu comigo quando eu estava no início da carreira, e eu tinha muita mania de ficar tentando falar tão rápido quanto os meus pensamentos chegavam, e isso causava um desconforto no ouvinte, porque eu ficava travando no momento que eu estava falando. E eu aprendi a lidar com isso, pausando mais vezes e deixando a decalagem ou o tempo de espera para começar a interpretar um pouco maior. E isso facilitou muito a minha vida. Outra coisa, pronunciar alguma palavra de forma errada. Diga aí os sabores aí. Napoleão, Frox, Mussiri, leite compensado, nata goiaba e o chocolate. Essa consciência de você escutar o que você está produzindo na interpretação é algo que demora um tempo maior. Mesmo depois de você fazer um curso de interpretação, treinar no seu estágio e entrar no mercado, ainda demora um pouquinho de tempo até você realmente ter consciência de como está a sua produção na interpretação. E a única forma de você saber se você está pronunciando as palavras de forma correta ou se você está esquecendo a pronúncia da palavra porque, de alguma forma, na hora que você está falando aquela palavra, você não está consciente do que você está falando, e que você nunca falaria dessa forma errada se você estivesse falando com uma pessoa na rua, só na interpretação isso acontece, por e é por isso que você precisa se gravar, porque você vai ficar abismado com o quanto de palavra você vai falar de forma errada. Você não tem ideia o quanto que é engraçado a você ouvir a sua interpretação pela primeira vez. Eu não sei que fenômeno maluco é esse, mas a gente pronuncia até na nossa língua materna algumas palavras, assim, comuns do dia a dia, corriqueiras, de uma forma totalmente errada, só que a gente não percebe até a gente se gravar. Então, por exemplo, às vezes, conexão, a gente fala connection. De alguma maneira a gente se influencia com o inglês que está chegando para a gente no fone de ouvido, e ao invés de falar conexão, a gente fala conexão. Então a gente trouxe uma sílaba anterior para
falar com mais ênfase, sendo que a gente sabe que é o ão que deveria ser mais forte naquela palavra, mas a gente não percebe que a gente falou isso até a gente se ouvir na gravação. Então, não se esqueçam de se gravar, eu já falei isso algumas vezes aqui no canal. Então, sempre se gravem e façam esse recordatório, esse diário da interpretação de vocês ao longo do tempo, porque vocês vão ver o tanto que vai ajudar ao longo do tempo melhorar a quantidade de vezes que a gente consegue se corrigir. Porque no início a gente se corrige muito pouco, a gente não percebe esses erros, e com o tempo a gente começa a perceber o que a gente está falando errado, quantas vezes a gente falou errado, quantas vezes a gente se corrigiu, e isso é muito, muito legal mesmo, porque faz toda a diferença a gente se corrigir ao longo do tempo, para ficar cada vez mais fluida a nossa interpretação. Uma coisa que também pode acontecer é você ter um branco. Ah, muito bom, muito bom. E é diferente daquela questão do travar, porque o dar um branco é de você esquecer realmente as palavras mais banais possíveis. E geralmente esses brancos acontecem ao final de uma longa jornada de trabalho. E você começa a esquecer de palavras simples. Se você simplesmente não se lembra como você traduz, por exemplo, laptop. Você esquece e por algum motivo não vem nenhuma palavra na cabeça. Claro que laptop, nesse caso específico, acaba não tendo uma tradução específica do inglês para o português, porque a gente acaba falando de forma estrangeirizada. Mas um exemplo bobo, assim, sei lá, computador. Computador, a gente esquece como é que se fala computador naquele momento, não vem a palavra de forma alguma. E esse branco que você pode ter na cabine, quando você está acompanhado por um colega, você pode ou anotar a palavra que você não está lembrando como é que se traduz naquele momento no papel, ou você pode digitar no seu computador em letras garrafais no Word, ou você pode usar aquele mesmo microfone que você usa para tossir, para fazer a pergunta para o seu colega, para ele pesquisar ou para ele te falar naquele momento. Então, esse é mais um tipo de problema que pode acontecer, mas como vocês viram, todos esses problemas têm soluções e não são o fim do mundo de forma alguma. Agora, coisas que não cabem a você se preocupar. Ao mesmo tempo, sim, cabe a você, mas assim, coisas que fogem do seu controle. Alguém te chamar a atenção. Eu já falei, eu não sei se eu contei já aqui uma história de uma vez que eu fui chamada a atenção numa cabine e que eu quis desistir da interpretação porque eu achava que eu não ia mais conseguir me recuperar daquele momento. Eu fiquei super me questionando se era isso que eu tinha que fazer da vida, se eu tinha que mudar de profissão. Mas ser chamado a atenção pode ser uma ótima maneira de você entender o lado do outro, por que que ele está reclamando de você, e você precisa entender o que de uma forma muito objetiva, se aquilo ali realmente é algo que você consegue resolver ou se é algo que foge do seu controle. Por exemplo, se a pessoa fala: "Ai, eu não gostei da sua voz". Às vezes você tem uma característica de ter uma voz um pouco mais aguda, e se a pessoa fala que não gostou da sua voz, é algo que você não necessariamente tem como corrigir, porque é a sua voz, é a sua identidade, e você simplesmente forçar uma nova voz naquele momento pode mais te atrapalhar do que te ajudar. Então, você precisa falar: Você é uma chata. Infelizmente, eu não tenho como mudar a minha voz, então eu entendo que você não está gostando da minha voz. Se você quiser, eu posso chamar outro colega para fazer no meu lugar, mas eu realmente não tenho como mudar a minha voz. Agora, se for um outro tipo de coisa, por exemplo, alguma outra crítica do tipo: eu tô achando que você tá usando muita palavra de preenchimento, tá falando muito no meio das frases, e isso tá atrapalhando a minha compreensão da mensagem. Isso sim é uma coisa que você pode melhorar. Você pode reconhecer que você está fazendo isso e você começa a se policiar
a não ficar repetindo essas palavras no momento que você está interpretando. Começa a ter mais consciência dessas palavras de preenchimento que vão surgindo à medida que você vai interpretando, para você não usar esse tipo de preenchimento ou reduzir ao máximo que você puder. Então, a crítica, ela não é nem positiva nem negativa, depende da forma que você encara ela e você precisa realmente entender aquela crítica como: posso mudar o que a pessoa está me pedindo? Ou essa questão eu não posso mudar? Então, você precisa colocar na balança e avaliar de forma muito objetiva e clara, sem dramatizar em cima daquilo ali, tá? Outra coisa, pode existir uma situação em que o cliente não faz com a sua cara e que ele quer outra dupla de intérpretes, porque por algum motivo ele, sei lá, achou que você parece com a filha dele, que ele não acha que é responsável. Isso já aconteceu, isso não é uma mentira. Uma vez teve um cliente que perguntou a minha idade, e na época eu tinha 25 anos, 26 anos. E ele falou: "Ah, eu não gosto de contratar pessoas da idade da minha filha, porque a minha filha é muito irresponsável e ela tem a sua idade, e eu só gosto de contratar pessoas mais velhas, acima de 30 anos, porque eu acho que elas são mais responsáveis". Então, assim, o que que eu podia fazer numa situação dessa? É outra situação do tipo da pode mudar a sua voz, você pode mudar a sua idade, não tenho muito o que fazer. A pessoa não quer te dar a chance pela questão da sua idade. Então, nesse tipo de situação, você tem que simplesmente aceitar o fato de que ele tem uma preferência por pessoas acima de 30 anos e que tá tudo bem, não tem muito que você possa fazer. Outras 2 coisas que as pessoas ficam os meus alunos ou que pessoas iniciantes me mandam direct e ficam me falando que tem medo, é de morrer e de desmaiar. Eu comecei a conversar com o salva-vida, do nada eu desmaiei. Toda hora eu fico desmaiando, não sei o que tá... Vergonha na cara, Voltei, Leliana, galera, voltei pra te arrasar. Agora, nesses 2 casos, gente, não fiquem preocupados com isso, porque eu nunca presenciei e nunca tive situações próximas a mim, e de pessoas que tenham morrido em cabine. Agora, desmaiar, conheço uma história muito famosa de um intérprete que estava fazendo consecutiva durante muitas e muitas horas em pé, e ele desmaiou porque ele também não teve acesso à água, ele ficou muito tempo em pé, teve toda uma situação de exaustão e fadiga extrema que levaram ele a desmaiar. Mas hoje em dia é muito complicado, acho que é muito difícil de você ter uma situação tão estressante a ponto de levar você a desmaiar. Então, acho que é uma coisa irreal que a gente cria na nossa mente e que a gente tem que aprender a realmente objetivar e dramatizar menos, porque são situações, às vezes, que são muito longe da realidade, que é bom a gente nem ficar imaginando muito essas situações, porque elas não vão acontecer e elas só vão deixar você mais nervoso, mais preocupado, e no final das contas o que a gente quer é fazer um bom trabalho, entregar o melhor para o nosso cliente e deixar os nossos clientes satisfeitos para nos chamarem mais vezes, né? Então, eu espero que eu tenha ajudado com esses 10 medos principais dos intérpretes iniciantes e com as soluções que eu tenha dado. Se vocês pensarem em outras situações, escrevam aqui no comentário para mim e compartilhem com seus colegas e apertem o sininho para as notificações dos próximos conteúdos. Até a próxima, um beijo, tchauzinho.